Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então, vamos aqui para o 23, né? Lembrando que no 22 nós temos aqui uma grande multidão que se levanta contra os dois. E eles são açoitados, né? São desnudos, têm as suas vestes rasgadas e são duramente açoitados. E se no contexto judaico o número de açoites segue a lei que está lá no Pentateuco, o limite para o açoitamento era de 40 chibatadas, né, açoites, e eles davam normalmente 39 para não exceder a lei, correr o risco de exceder na contagem, então tinha sempre esse cuidado de menos um açoite. Mas aqui nós estamos falando da Macedônia, um lugar que não tem temor ao Pentateuco, que não segue essas regras. Então, quando fala que eles foram duramente açoitados, passou-se esse limite, muitas vezes, né? Então, entrando no 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Imagina que eles estavam praticamente sem forças para fugir. Tudo que esses homens não conseguiriam fazer era tentar se locomover sozinhos, né? Porque açoites normalmente é nas costas, rasga as costas, debilita, então eles estavam sangrando, feridos, machucados, humilhados, sem roupas, mas mesmo assim os juízes tiveram um certo receio que Paulo e Silas fugissem e encarregaram aqui um carcereiro em especial para cuidar da segurança dos dois, né? E o 24 fala: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, a ordem não foi algo assim só, prenda esses dois. Eles foram muito bem recomendados, né? Porque aqui fala que ele recebeu tal ordem. Então, era para protegê-los de uma forma diferente ou mais rígida, com mais segurança ainda do que os prisioneiros normais, né? Por isso que destaca, ele recebeu uma ordem especial. Normalmente os prisioneiros não eram presos, encarcerados, machucados, feridos, né? Que é o caso aqui do apóstolo Paulo e Silas. E aí vem a ordem para colocar no cárcere interior, ou seja, havia uma divisão naquela prisão, como em todas as prisões do mundo você vai encontrar isso. Os locais designados aos prisioneiros comuns e aqueles de segurança maior, que ficam mais isolados. Então, é como se tivesse um cárcere na parte exterior, que ficava próxima desse carcereiro, que as pessoas tinham acesso, de repente, à luz do sol, a caminhar, tivessem mais espaço, né? Mas eles são lançados numa ala diferente, que é o cárcere interior. Quando você vai ver sobre esse cárcere interior, normalmente ficava na parte de baixo das prisões, aquelas partes que eram cavadas na rocha, porque lembra que antigamente muitas prisões eram feitas próximas a rochedos, porque as pessoas ficavam mais isoladas. Se você vai na prisão que falam que o apóstolo Paulo esteve em Roma, você vai ver isso, o cárcere interior que fica bem embaixo. Você desce nas escadas e vai ver que o único acesso é pelo teto, por um buraco assim na pedra, e por ali chegava a comida, ou, né, o que eles queriam que descesse até o apóstolo Paulo. E eu imagino essa prisão aqui mais ou menos como aquela, né? Muito escondida, cavada na rocha, entalhada ali, bem isolada de todo mundo. E por causa disso, o sofrimento aumenta, porque torna ainda mais frio, muito mais úmido, né? De difícil acesso. Não se tem praticamente, como a de Paulo, lá não tinha entrada de luz nenhuma, uma escuridão, uma umidade, um cheiro horrível, né? E ainda aumenta
o sofrimento, a tortura, porque os seus pés são presos aqui num tronco. Aqui fala sobre esse tronco e havia um objetivo duplo de se colocar no tronco. O tronco, além de impedir a fuga, porque eles estavam acorrentados, presos a uma grande barra de madeira, um tronco ali. Então, além deles estarem presos, impedindo a fuga, o que não ocorreria de maneira nenhuma, porque aqueles homens estavam extremamente debilitados, ainda tinha a tortura de você ser obrigado a ficar numa única posição, né? Porque se você tem os seus pés, imagina, se nós deitamos e dormimos de repente durante uma noite numa única posição, no dia seguinte o que acontece conosco? Aquele lado, né, se você dormir só desse lado aqui, o seu ombro está dolorido no outro dia, você está incomodado, porque o corpo não aguenta ficar numa única posição por muito tempo, é um sofrimento. Então você vê que o tronco aqui é um objeto de tortura também, porque eles são obrigados a ficar aprisionados e na mesma posição, imóveis, né? Sem se moverem ali. Então eles são tratados de um modo muito indigno, como se eles fossem homens perigosos, né? Sem escrúpulos. Agora eu queria fazer uma volta no tempo. Como é que eles foram parar em Filipos? Como é que eles foram parar lá? Lembra? Eles tiveram uma visão, Paulo teve uma visão celestial. Ele não foi lá porque quis. O próprio Deus o levou para essa cidade. E já o recebeu, podemos dizer, de uma forma admirável, mandando Lídia, e Lídia se converte e toda a sua casa, mas de repente parece que as coisas não estão a correr muito bem agora, porque eles pregam para Lídia, tem esse retorno, libertam uma jovem possessa de demônios e agora vão para o cárcere. Por que Deus está a permitir isso? Porque essa é a grande pergunta de todos os cristãos em todos os tempos. Eu creio que não seria diferente aqui no caso de Paulo e Silas, porque eles foram para aquele lugar porque Deus os comissionou, Deus os levou, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo os encaminhou para lá. E eles estão fazendo a vontade de Deus, não há a menor dúvida disso. E de repente eles estão no sofrimento máximo. Eles estão submetidos aqui a um tratamento que parece que não é justo, não é? Não parece ser justo com alguém que está fazendo a vontade de Deus. Se hoje, nos nossos dias, nós soubéssemos de alguém que pregou o evangelho, libertou alguém dos demônios, e de repente essa pessoa apanhasse muito, estivesse quase à morte, estivesse humilhada, jogada numa prisão, presa a um tronco, no mínimo nós iríamos brigar por ela, nós iríamos para a internet, nós iríamos divulgar essa situação e iríamos falar que é o quê? É injusto, muito injusto, não é? Mas aqui nós estamos tratando de um servo muito amado de Deus, que é o apóstolo Paulo, que a gente não tem dúvida disso, Silas também, com certeza, a gente não tem tantos acontecimentos relacionados a Silas, mas era um homem de Deus, certamente, e agora Deus não só permite tudo isso, mas Deus está ali. É como se ele estivesse abrindo a porta do cárcere, entra aqui, olha, bem-vindo, é aqui, agora é aqui que eu quero que você faça a obra, né? Porque a gente não consegue ver que a obra está sendo feita dentro de masmorras. Normalmente, a nossa visão de obra de Deus é quando alguém está evangelizando com folheto, quando está a pregar no altar, quando as pessoas estão gozando de liberdade, de saúde, quando tudo corre bem. Elas estão servindo a Deus e Deus está usando-as. Mas não é isso que nós vamos ver aqui agora. Então, você não vai ver Paulo reclamando, nem culpando, né? De repente Silas culpando
Poxa, Paulo, foi você que expulsou o demônio daquela jovem, por isso que a gente está aqui nessa situação. Não, nós não vamos vê-los duvidar que a obra missionária está sendo conduzida pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tem o controle daquele momento, né? Mesmo quando as coisas mudam repentinamente, elas mudam porque o Espírito Santo está no controle. Então, eu creio que eles pensavam, o Espírito Santo está conduzindo todas as coisas. Algo vai acontecer dentro desse presídio aqui, nesse cárcere, né? E 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, eles estavam sangrando, com dores, sendo torturados, e mesmo assim, no momento mais escuro, não somente das suas vidas, mas do dia também, porque meia-noite já diz, é o meio da noite, é a hora mais escura da noite, e os dois aqui, eu não sei se era 5 para meia-noite, 15 para meia-noite, 11h30, era perto da meia-noite. Muita gente vai ficar discutindo aqui que hora, que era. Era perto da meia-noite. Lucas é reservado em nos dizer isso, que era um horário muito escuro. O perto da meia-noite, todas as vezes que você vê falar desse horário, é que quer dizer, era uma hora extremamente escura. Então, prisão não é um lugar bem iluminado, ainda mais no tempo que não existia luz elétrica, né? Você imagina a escuridão dentro dessa cela? Dentro dessa masmorra? Não, a gente não pode nem chamar de cela, mas dessa masmorra. Então, você está num local úmido, frio, com fome, o local é escuro, você está recebendo um tratamento que não é agradável, por mais que você confie que a vontade de Deus está sendo feita, mas não é agradável, e ainda assim você orar e cantar. Quem é que consegue, na hora mais escura da vida, cantar? Porque normalmente as pessoas cantam quando elas estão felizes. A música, ela está associada à alegria. Se canta quando as coisas estão bem, né? A mulher está limpando a casa, está feliz, está abrindo as cortinas, o sol está entrando, ela começa a cantar. Quando é que nós cantamos? Normalmente nós cantamos ou quando nós estamos num culto na igreja, ou quando a gente está feliz, sozinha, para ninguém ouvir, a gente está ali. Mas aqui eles não estão cantando num momento de alegria, digamos assim, num momento que tudo está a correr bem. Pelo contrário, eles estão conseguindo cantar no momento mais difícil da vida. E Paulo já passou por apedrejamento, por rejeições, mas esse é agora o seu momento mais difícil. Nós podemos dizer que é a hora mais triste para a sua carreira, porque ele não sabe qual o futuro que vai ter. Ele está num local que ele não conhece as leis, que ele não conhece bem a cultura, ele não tem ninguém para defendê-lo, ele não tem ninguém do lado de fora para poder ir lá e alguém importante para poder tirá-lo, alguém influente para poder tirá-lo de lá. Então, essa incerteza quanto ao futuro também é perturbadora, né? Mas ele está ali, ele e Paulo e Silas estão orando e cantando hinos a Deus. Então, louvar à meia-noite é a mensagem mais importante desse versículo aqui. É como se Deus, quando permite as nossas grandes lutas, não é para a gente se encolher, se retrair, ficar num canto, agora eu não posso servir, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ou eu não quero, né? Porque não é nem o poder fazer. Eu não creio nesse negócio, eu não posso fazer. Os limites a pessoa carrega dentro de si. Ela não quer fazer, é uma outra realidade. E por isso que eu não insisto com quem não quer, porque essa oferta vai ser podre diante de Deus. Mas você vê que louvar à meia-noite, continuar servindo a Deus, porque aquela era a única forma que eles tinham de servir naquele momento. Eles estavam ali aprisionados, perderam a sua liberdade, mas eles podiam orar, eles podiam cantar. E com aquele louvor, eles estavam evangelizando os outros presos. Porque olha aqui, o que está escrito no final desse versículo?
Os outros presos escutavam. Será que os presos ouviam o quê dos que estavam lá naquela masmorra infeliz lá no subterrâneo? Os presos na parte de cima deviam escutar xingamentos, não é? Deviam escutar blasfêmias contra Deus, ofensas contra o carcereiro, contra as autoridades. Eles estavam acostumados a ouvir as pessoas, porque quem estava lá embaixo estava vivendo o pior momento da vida. Então, no pior momento, há aquele desconto. As pessoas falam, elas estão descontroladas, elas falam de forma impensada, elas colocam para fora toda a dor que estão sentindo, verbalizam essa dor, né, falando coisas horríveis. Então, os presos estavam acostumados a ouvir esse tipo de coisa. Só que, de repente, numa noite, eles começam a ouvir algo bem diferente. Eles começam a ouvir orações e canções, músicas. As músicas, nessa altura aqui, eu me lembro de, um tempo atrás, ter estudado quais eram as músicas, né? Quais eram os hinos que a igreja primitiva cantava. E, basicamente, eram só salmos. Os salmos, muitos salmos são canções, e muitos salmos que eram orações foram feitos canções, foram colocados ali notas musicais e eles se tornaram canções. Então, a igreja primitiva cantava a palavra, cantava porções das escrituras. Não existia assim, eu vou compor uma canção aqui agora da minha própria mente. Não, eles buscavam nas escrituras partes de textos que falavam, por exemplo, sobre fé, que falavam sobre os frutos, que falavam sobre a obediência, pegava aqueles trechos e tornava aquilo em canções. Então, eles estavam a orar e eles estavam a recitar a palavra em forma de hinos. E aquilo certamente tocava naqueles presos. Então, eles estavam machucados no tronco, no pior lugar do mundo, e estavam pregando, porque eles pregavam através das orações. E aí vem aquela pergunta que eu me fiz: o que as pessoas escutam de mim? O que elas ouvem no momento que eu estou aborrecida ou passando por um problema de enfermidade, uma pressão, de repente, por causa de um problema familiar, uma dificuldade na obra? O que as pessoas ouvem? Porque eu creio que nesses momentos nós mostramos realmente quem nós somos. Se você estivesse a ver aqui esses dois nervosos, agitados, reclamando, era exatamente isso que eles tinham para derramar. Quando Deus permite os desertos, as aflições, as situações difíceis da nossa vida, Ele está nos empurrando para que nós venhamos derramar. E as pessoas à volta, e até nós mesmos, nós possamos perceber o que é que há dentro da nossa alma. Porque muitas vezes as coisas ficam tão ocultas, sabe? Tão por debaixo, com várias camadas. É como se o nosso verdadeiro eu estivesse debaixo de várias camadas. E o Espírito Santo trabalha como aquele arqueólogo procurando, não é? O arqueólogo, quando está em busca de descobrir alguma coisa, algum objeto, ele fica ali, tirando camada por camada de terra, mas ele vai de um modo que não agrida. Ele não usa os instrumentos do arqueólogo, você vai ver, é uma pazinha bem pequena, a vassourinha, é um pincelzinho, tudo muito delicado, porque ele sabe que se ele der uma enxadada, ele pode quebrar algo muito valioso, que pertence a 2.000 anos, 3.000 anos atrás, né? E o Espírito Santo faz isso. Ele vai movendo a nossa alma e vai removendo as camadas, camada por camada. E muitas vezes ele permite que a gente chegue lá no profundo da masmorra, sabe? Lá no mais baixo, para que saia para fora aquilo que está dentro de nós. Então, quando nós passamos as nossas injustiças, que nem são injustiças, né? É uma camada que foi removida e agora veio à tona. O que você fala a respeito disso? O que você pensa das pessoas
Quem está perto de nós nesses momentos, escuta o quê? São reclamações? São as nossas opiniões a respeito daqueles fatos, que é injustiça, que não deveria ser assim, porque é essa pessoa que fez isso? É amargura? Você não vê os dois aqui sendo amargos ou culpando a Deus por aquele momento. Eles, pelo contrário, eles não dão margem para que os pensamentos, porque eles eram homens, eles estavam sujeitos. Imagina, eles estavam sujeitos. Eles poderiam, de repente, se não vigiasse, dar vazão um pouquinho e se arrependerem de ter falado com aquela, de ter libertado aquela jovem, ter ido ao encontro dela e libertado-a daqueles demônios. E aí, já pensou? Toda aquela obra se perderia. Mas não. Eles estão aqui cantando. Eu me lembro de um salmo, eu até marquei aqui, Salmo 42:8, que fala: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Demais, né? Então, há sempre misericórdia da parte de Deus quando nós estamos no sofrimento. Mas será que há sempre essa canção nas noites mais escuras da nossa vida? Todas nós já passamos. E talvez, se nós olharmos para esses momentos, nós teremos até vergonha do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós falamos. Se fosse exposto como está exposto aqui, a essa passagem da vida de Paulo e Silas, se essa nossa noite fosse escura e as pessoas tomassem conhecimento, será que elas ouviriam isso? Que nós orávamos, que nós cantávamos e que nós evangelizávamos com a nossa própria vida? Era isso que elas ouviriam, né? Então, às vezes parece que o tratamento que Deus dá aos seus servos parece injusto. Ontem eu estava lendo o versículo de Hebreus 6:10 e eu gostei demais daquele versículo. Eu sempre gosto muito de Hebreus, tenho vontade de fazer uma meditação sobre Hebreus. O capítulo 6 é um dos capítulos mais fortes da Bíblia, né? Porque fala daqueles que desertaram da fé, que abandonaram e que o seu retorno, o seu arrependimento se torna impossível praticamente, porque não tem mais a ação do Espírito Santo. Mas o escritor sagrado também fala para aqueles que não estão perto de desistir da fé, muito pelo contrário, porque se há um grupo que está a se esfriar, a abandonar, há um outro grupo que cresce como a luz da aurora, que vai resplandecendo. Pessoas que conhecem a Deus e querem prosseguir conhecendo e querem glorificá-lo com as suas obras. E o texto sagrado fala que nós jamais podemos pensar que Deus é injusto para ficar esquecido das nossas obras. Essa passagem é um alento para aqueles que servem. Num tempo hoje de evangelho que as pessoas não querem servir. Pelo contrário, as pessoas querem ser servidas. E aí, quando vem essas palavras assim, sobre servir, sobre dar, normalmente quem não gosta de servir não gosta desse tipo de palavra, não vai comentar isso, porque, pelo contrário, ela vai arrumar uma maneira de abafar aquela palavra, porque ela não serve, ela não tem obras. Então, Deus jamais comete nenhum erro, quanto mais ficar esquecido das obras que nós fazemos para Ele. Então, a nossa vida de fé é uma vida marcada por obras. Nós não servimos a Deus só com palavras. Nós não nos apoiamos só nas obras, mas nós também não servimos a Deus só com palavras. Quem realmente está na fé tem as obras. E Deus promete não se esquecer dessas obras. Muito pelo contrário, Ele vai recompensar. E do trabalho do amor. Então, essa palavra, para mim, foi um rema ontem. Porque eu nunca tinha reparado do trabalho do trabalho do amor. Ou seja,
Todos aqueles que amam trabalham. O amor, assim como a fé, não são virtudes que são mostradas apenas com palavras. Elas são visíveis, elas são palpáveis, elas são manifestas. Então, é um amor que gera trabalho pelos santos. Então, é isso que Paulo e Silas estão aqui. Eles estão sofrendo, como nós podemos dizer, eles padecem no seu próprio corpo pelas obras do amor, as obras ali da sua vida missionária. Tem um custo. Não existe vida derramada se não é uma vida de sacrifício. Se não foi derramado ali, não tem sacrifício nenhum. Todos os dias a gente derrama um pouquinho, como Maria derramou-se aos pés de Jesus. Ali ela derramou o que ela tinha de mais precioso. Quem ama derrama esse perfume todos os dias. Então, qual é o tratamento de Deus? Qual é o tratamento que ele dispensa para aqueles que derramam amor, para aqueles que derramam obras, trabalho, para aqueles que derramam a vida? Porque você pensa, poxa, se essa pessoa está servindo a Deus, ela vai ter um tratamento especial da parte dele. Tem, mas não significa moleza nesse mundo. Muito pelo contrário. As últimas palavras de Paulo com respeito aos seus amigos, as pessoas que estavam à volta, elas são muito duras. Quando você para analisar quem é que esteve com Paulo nos últimos dias, lá na prisão de Roma, só Lucas, mais ninguém. Ele manda a sua carta a Timóteo e ele fala: Demas me abandonou, Alexandre me causou muitos males, Crescente foi para... Está lá em Timóteo. Tito foi para Dalmácia, né? Crescente foi para... vamos aqui para a gente não errar. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Mas Lucas estava dentro da cela propriamente, preso com ele todo o tempo. Paulo estava sozinho. E Paulo ainda tem frio, né? Paulo ainda não está nem bem agasalhado. Então ele não come bem, ele não tem liberdade, ele não está cercado dos seus amigos que ele teve ao longo da sua vida, né? Quando ele estava ali nas suas viagens missionárias, ele estava cercado sempre por muitas pessoas, pelos discípulos, pelos profetas, pelos mestres da igreja. Todos queriam ouvi-lo, mas agora não. Você o vê só. Então, há beleza e há tristeza no ministério. Eu não posso achar que ministério é uma coisa linda, um privilégio você fazer parte da obra de Deus, mas nós não podemos ser loucas de pensar que vai ser sempre maravilhoso. Vai ter um momento de masmorra, vai ter um momento de estar sozinho. Você vê aqui a amargura porque todos seguiram o seu caminho? Crescente na Galácia podia estar pregando. Está numa obra missionária. Tito, do mesmo jeito, está numa obra missionária, porque a vida precisa seguir. Paulo está preso e por causa disso a obra vai parar? Não, a vida vai seguir. Às vezes alguém adoece no nosso meio, nós damos apoio, mas todo mundo tem que seguir a sua vida, o seu caminho, todo mundo tem que continuar trabalhando. É isso que está acontecendo. E há ressentimento em Paulo por causa disso? Há tristeza? Não, muito pelo contrário, há testemunho. Há testemunho. Quando nós sofremos e ainda assim nós conseguimos continuar servindo. Paulo preso, com certeza com a sua saúde muito debilitada, porque alguém que sofreu o que ele sofreu, às vezes nós carregamos algumas malas e já ficamos com a coluna ruim. Imagina alguém que passou o que o apóstolo Paulo passou. Será que ele tinha saúde perfeita? O corpo super saudável, forte, como no início? Claro que não. Alguém que passou frio, que passou fome, que passou naufrágio, que foi apedrejado. Imagina as dores do apedrejamento que o acompanharam ao longo da vida. Imagina as dores
desses açoites, do tronco. Gente, nós temos um corpo igual ao dele igual ao nosso. Nós sabemos o que isso acarreta. Ele deixou de servir em algum momento? Muito pelo contrário. Então nós não podemos pensar que Deus vai facilitar as coisas. Porque eu sou serva de Deus, porque eu estou aqui, estou trabalhando, estou fazendo a obra, e Deus vai abrir todas as portas, Ele vai fazer o melhor, Ele vai cuidar de tudo. Não pensa que Ele vai nos poupar das dores, Ele cuida. Mas o caminho é difícil, vai ser sempre difícil, até o fim vai ser difícil. Não teve moleza para Jesus? Imagina para a gente, né? Mas o bom é o que Pedro disse lá em 1 Pedro 4, 15 e 16, não sofra como um malfeitor. Certamente todos nós vamos sofrer. A vida é feita de dores, mas que nós não venhamos sofrer como um malfeitor, como disse aqui. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Era o sofrimento que eles estavam a passar. Eles estavam sofrendo, mas eles estavam sofrendo como cristãos, como quem tinha obedecido a palavra de Deus. Muitos dos nossos sofrimentos não são sofrimentos por causa do nome de Jesus, são sofrimentos que nós buscamos, com desobediência, com comentários indevidos, com atitudes indevidas. Não pense que muitos no nosso meio sofrem e esse sofrimento é por causa do cristianismo que praticam, porque não é. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Qual a forma que Deus tinha de libertá-los ali? Só de um meio sobrenatural, porque não havia nada favorável. E interessante, quando você pensa na situação dos servos de Deus, você vai ver, Daniel não foi impedido, né, de entrar na cova. Quando Nabucodonosor determinou a cova dos leões, eu imagino que Daniel ficou até o último momento. Não, eu não vou ser jogado, alguma coisa vai acontecer, Deus não vai permitir. Mas Deus permitiu. E o livramento foi como? Fechar a boca dos leões. Deus não impediu Daniel de chegar à cova, mas impediu os leões de o devorarem. Deus não impediu dos 3 amigos chegarem à fornalha de fogo lá, ardente, não é? Eles também devem ter alimentado aquela esperança, né? A gente não sabe. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa e impedir que a gente caia ali dentro. Nabucodonosor pode morrer, a fornalha quebrar, tudo, qualquer coisa, e a gente não ir. Mas, e aí? Eles foram caminhando, de repente, pum, jogado, né, lá dentro da fornalha. E agora, você vê, Deus também não impediu aqui os açoites e a prisão. Mas Deus age no meio dos problemas. Deus não impede os problemas de chegarem. Mas quando nós somos fiéis a Ele, Ele entra na hora certa, no momento exato que precisa entrar. E aqui eu creio que a manifestação dele, do terremoto, era o que tinha de mais extraordinário para acontecer naquele momento. Porque se eles fossem libertos por uma carta, por um decreto, ou pela mudança do pensamento dos magistrados, Deus não seria tão glorificado como nesse terremoto. O terremoto foi tão grande, que os alicerces daquele prédio foram abaixo. O prédio desmoronou. Imagina, quando você escuta falar de um terremoto na televisão, você já imagina logo o quê? Quantas pessoas morreram? Porque houve destruição. E quanto mais embaixo ficam as pessoas nos escombros, ali menos há a possibilidade de sobreviventes, não é? A pessoa está ali presa nos escombros lá embaixo.
Aqui Deus fez vir um grande terremoto, enquanto eles oravam e cantavam, Deus fez vir o terremoto, abalou tudo, aquela prisão veio abaixo e nós não temos feridos. Isso aqui não é uma coisa incrível? Porque quando nós ouvimos falar de terremotos, as pessoas que passam por terremotos, elas ficam apavoradas, elas ficam traumatizadas. Eu morei com uma esposa que passou por um terremoto no México. E aquele terremoto tinha deixado marcas. Qualquer barulho que ela ouvia, embora ela estivesse já no Brasil, que não tem terremoto, ela achava que podia ser um terremoto, que tinha ficado nela. E dentro da casa ela imaginava, se um dia tiver um terremoto, eu tenho que ir para debaixo da mesa. Ela ficava pensando para onde é que ela tinha que ir, porque ela tinha aquela experiência guardada. Agora aqui você vai ver que tem um grande terremoto, né, que fala tão grande terremoto, ou seja, não se tinha escala Richter para medir aqui, mas se a Bíblia fala que foi um grande terremoto, coloca aí uns 8, 9, né? E os alicerces se moveram, todas as portas se abriram. Quando acontece um terremoto, as portas se abrem. Olha o terremoto, que diferente. As portas se abriram e os troncos, né? As pessoas, aqui não fala de outras pessoas, mas poderia ter outras pessoas. E os troncos ali se romperam, as pessoas que estavam acorrentadas, as correntes foram soltas, né? Mas ninguém saiu correndo, ninguém foi embora, as pessoas ficaram ali, paradinhas, imagina. E acordando, o 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. A fuga, quando um preso estava sob a responsabilidade de um carcereiro, a vida daqueles presos estava subordinada àquele carcereiro. E a vida do carcereiro, à prisão daqueles homens. Então, a fuga dos presos iria culminar na morte desse homem e da sua casa. Por exemplo, se um só preso fugisse, ele iria ser assassinado. Se 2 presos, ele e a esposa. Se 3, ele, a esposa e a filha, e assim sucessivamente. Então, era uma vergonha muito grande para alguém que estava encarregado num presídio, numa masmorra ali, onde tinha pessoas sob a sua custódia, e que elas fugissem, que elas conseguissem se ausentar ali da prisão por algum motivo. Por isso que esse homem imediatamente tirou a espada e ele ia se matar, porque ele tinha certeza que já não tinha mais presos ali. Porque ele viu que todas as portas estavam abertas, que os grilhões tinham se rompido, né? E aí eu queria pensar no ponto mais importante dessa passagem aqui. Por que você consegue já vislumbrar por que Deus permitiu que os 2, Paulo e Silas aqui no caso, apanhassem tanto? E por que eles fossem jogados nessa prisão, para essa masmorra aqui em especial? Vamos ver se vocês matam a charada. Para salvar o carcereiro e a família. A vida desse carcereiro e da sua família custou a Paulo e Silas aqueles açoites e aquele aprisionamento. Às vezes nós queremos ganhar almas, mas nós não queremos pagar o preço. Eu fico imaginando Paulo e Silas na eternidade e naquele momento lá do julgamento, das recompensas, aquela passagem de Coríntios 3, 1 Coríntios 3, do galardão, né? Das obras de ouro, das obras de prata, pedras preciosas. Imagina quando Deus for distribuir os seus galardões e chamar Paulo e Silas. Aqui está o carcereiro e aqui está toda a sua casa. Aqui a recompensa pelos açoites que você sofreu naquele dia, que vocês sofreram, pelo tronco.
Hoje nós estamos vendo as pessoas acreditarem num evangelho sem sofrimento, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem cruz, um evangelho de facilidades, mas nunca foi assim. Esse evangelho de hoje é o evangelho deturpado, esvaziado do seu significado. Quem quer ganhar almas tem que estar preparado para os açoites. Vai custar, vai custar. O Senhor Jesus, quando veio semear nessa terra, custou a sua vida. Nós hoje trabalhamos, servimos, mas nós sofremos muito pouco. Vocês hão de convir comigo, né? Vamos olhar para a nossa própria vida. Nós sofremos muito pouco. Para alcançar esse homem e a sua casa, os dois precisaram apanhar tanto. Olha para as costas de Paulo e Silas nesse momento. Olha para as dores. E aquelas marcas eles carregaram. Imagina, quando eles olhavam para as cicatrizes, essas cicatrizes aqui, por causa daquela família, né? Mas Paulo clamou, porque ele viu o homem pegando a espada, né? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Como é possível, né? As portas se abrem e os presos não querem fugir. Esses presos foram impactados pelas orações e pelos louvores que eles ouviam. Porque Paulo e Silas não fugiam é uma coisa, mas todos os presos? Então é possível numa noite você ganhar um presídio inteiro. Esses presos foram tocados também. De alguma forma, o Espírito Santo fez uma obra ali, um trabalho naquela prisão, através das orações. Então, é possível você fazer uma oração e você ganhar uma alma. É possível você cantar e você ganhar uma alma. Gente, como isso é glorioso, né? Extraordinário. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Isso aqui é o carcereiro, né? Quando Paulo falou para ele não se matar, não fazer nenhum mal, não cometer nenhum mal contra a vida dele, né? Porque ele pede luz agora, ele passa do lado de dentro do presídio ali, porque normalmente o agente carcerário, quem já visitou o presídio, principalmente o presídio de segurança máxima, o carcereiro, o agente, para estar perto de um preso, ele normalmente está acompanhado, ele tem armas, né? E o preso está acorrentado. Não é assim? Eles não ficam assim, de igual para igual com o preso. Muito pelo contrário, porque ele sabe que vai ser vítima de violência por parte do preso. Vocês conseguem compreender isso? Não há um convívio pacífico entre o agente carcerário e o preso. Pelo contrário. Se o preso puder, o preso vai acabar com a gente. E o agente sabe disso. Então, há sempre essa guerra, né? Há sempre essa rixa. Mas aí ele pega a luz, ele imagina que tinha ali uma tocha de luz em algum lugar, ele pega a luz, tremendo ainda, ele está assustado, né? Ele passa para o lado de dentro, do lado dos presos. E ele deve ter começado a contar, né? E de repente ele vê 1, 2, 3, 4, 5. Realmente todos estão aqui. E ele se prostra diante de Paulo e Silas. Ele sabe que está acontecendo um milagre ali, que não é algo comum. E tirando-os para fora, disse, aí ele tira todos os presos da escuridão, né? Leva para o lado de fora. Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Que coisa linda, né? Às vezes a gente pensa que uma pessoa não sabe nada a respeito de Deus. Por exemplo, aqui é um carcereiro. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estavam ali, na cidade de Filipos, pregando o evangelho. Nós não sabemos quantos dias, por quanto tempo. Ou nós não sabemos se alguém anteriormente já tinha pregado o evangelho. Mas o que nós entendemos aqui é que esse carcereiro já tinha uma noção do evangelho. Ele já sabia alguma coisa a respeito da salvação, porque ninguém vai fazer uma pergunta dessa se não tem em mente já previamente algo a respeito da vida eterna.
Por que sua pergunta foi tão direta assim? O que eu faço para ser salvo? Aí você pode pensar assim, mas será que ele está falando da salvação eterna? Ou ele está falando da salvação só no quesito, de repente, da casa dele não ser condenada pelo acontecimento que se passou ali? Porque tem muitas formas de salvação. O verbo, esse termo, melhor dizendo, esse termo, salvação pode ser aplicado a muitos outros sentidos, né? Mas eu creio que era a salvação da sua alma, com certeza. Porque o Espírito Santo, imagina, essa alma era tão preciosa para Deus, ele e a família, que o Espírito Santo já devia vir trabalhando. Talvez em algum momento, ou ele ouviu a pregação de Paulo e Silas, ou alguém que ouviu levou para ele aquela mensagem. De certa forma, ele já tinha alguma coisa ali guardado dentro de si a respeito da salvação. Como o bispo costuma dizer, que o Espírito Santo avalia a nossa sinceridade, né? Nós somos avaliados pela nossa sinceridade, pelo desejo de andar na verdade, de andar na justiça. Então, deveria haver dentro desse homem aqui o quê? Um desejo pela salvação, um desejo de conhecer a Deus. E não tinha, eu penso que Deus não via outra forma de alcançá-lo, senão alguém indo no lugar onde ele estava. O seu local era o quê? O presídio. Então, eu vou levar meus servos ao presídio para falar com você. Imagina isso. E se Paulo e Silas tivessem tido outro comportamento na prisão? Esse homem não teria sido alcançado. Quando nós obedecemos, nós estamos dando condições para que os planos de Deus sejam executados, tudo conforme a sua vontade. Então, ele sabia o que esperar de Paulo e Silas. Por isso, permitiu todo aquele sofrimento, permitiu toda aquela dor, né? Então, o Espírito Santo já trabalhava para que esse homem fosse salvo. O 31 e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Assim como a fuga dos presos colocava em risco ele e a sua casa, Paulo está mostrando aqui que a conversão colocava ele e a casa num patamar, num ponto privilegiado aos olhos de Deus. E aí você pensa assim, né? Como muitas pessoas às vezes perguntam, mas como assim? Só o simples fato de eu crer já automaticamente passa a salvação para minha família? Não. A salvação precisa de uma decisão pessoal e intransferível de cada ser humano. Mas quando eu creio, eu estou dando possibilidades do amor de Deus chegar até aquela pessoa, dela ver o meu testemunho, dela ser impactada pela presença de Deus que há em mim. Então, a chance de salvação da família é muito grande, né? As possibilidades dessa pessoa que está próxima a nós, você vai ver que Lídia levou toda a sua casa. Por quê? Porque as pessoas foram tocadas pelo testemunho dela, pela influência que ela teve ali com as suas palavras, com o seu comportamento. Você vai ver que a casa de Cornélio se converteu. É muito comum você ver isso na Bíblia. As pessoas, de alguma forma, são impactadas pelo nosso testemunho. E ele pergunta o que ele precisa fazer para ser salvo. E a resposta aqui, o 31, você não vai ver aqui. Entre para a igreja e pague os seus dízimos. Cumpra esse ritual, ou aquele outro. Porque o evangelho não é isso. O evangelho não é um conjunto de regras que você obedece e automaticamente vai ser salvo. A resposta vai ser sempre essa, para todo mundo que perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? A salvação vem pela fé. É crer, não é fazer. Não é fazer. O fazer não substitui o crer.
Normalmente as pessoas estão apegadas ao fazer para ter direito. E a fé é o que nos dá o direito, né? Então, o apóstolo Paulo responde aqui rapidamente essa preciosidade do evangelho. E a resposta é muito simples. Não dá para você aqui tentar pregar outra coisa, porque a resposta é tão clara. Crê no Senhor Jesus. Não tem mais nada. Crê e você vai ser salvo. Nós estamos a falar de salvação aqui. Salvação. Né? Então, para ser salvo, a salvação está condicionada à fé. A fé no Senhor Jesus. Ponto. Né? Você não precisa fazer nenhuma outra coisa para tomar posse dessa salvação. E é claro que uma vez a pessoa salva, para permanecer nessa salvação, entra a obediência à palavra de Deus, entra o evangelho na prática do dia a dia. Será que nós já passamos? Uma perguntinha para reflexão. Será que nós já ganhamos alguma alma ao longo do nosso ministério que tenha nos custado tanto quanto custou essas almas aqui para Paulo e Silas? Será que nós já ganhamos? Na eternidade, quando Deus for recompensar os seus servos, Ele tem tantos servos especiais, todos que trabalharam em tradução de Bíblia, passaram por sofrimentos, por prisões, por açoites. No passado isso era muito comum. Eles morriam carbonizados em fogueiras, eles morriam açoitados, torturados. Eu fico imaginando como homens assim serão recebidos na eternidade. Nós estaremos juntos, porque o céu é um lugar dessa família toda. Tem hora que você não pensa assim, Senhor, eu acho que eu vou ter vergonha desse dia. Porque o que eu passei por ti, o que eu sofri pelo evangelho, pessoas que perderam parte do corpo, pessoas que perderam famílias, pessoas que passaram fome por anos a fio, frio, pessoas que sofreram tanto. O que nós passamos? Às vezes o sofrimento é tão pequeno e mesmo assim a pessoa ainda reclama, sabe? Aquilo nem é um sofrimento, nem pode ser conceituado como um sofrimento perto do sofrimento dos nossos pais na fé, da igreja primitiva, perto dos heróis da fé. Quando você lê Hebreus 11, que fala a galeria daqueles exemplos de fé, você não fica com vergonha? Eu fico, porque todos nós um dia estaremos na eternidade reunidos. Irmãos de todas as gerações, de todos os tempos. Pessoas que nós conhecemos e milhões de outros que nós não conhecemos, que nós vamos conhecer naquele dia. Cada um com a sua história. Cada um provando o seu amor. Cada um carregando nas mãos as suas obras de amor. E aí? O que nós estaremos carregando? O que nós teremos para ser provado pelo fogo? Não dá temor e tremor? Deus abençoe a todas.